Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade e bênção de viver um novo dia, um dia bom, um dia maravilhoso, um dia firme, mas um dia ainda de reflexão sobre aquilo que o meu filho me trouxe ontem, né? A gente ainda querendo processar, na verdade, qual a mensagem que Deus tem trazido pra gente. A minha filha hoje, Eduarda, ela me disse o seguinte, ela nos lembrou aquilo que está em Eclesiastes, que as bênçãos, vamos dizer assim, as realizações da vida, elas estão sobre todos, que Deus coloca à disposição de todos. Às vezes o que você recebe é um fruto de um trabalho que você tem, você como cristão ou você como ímpio. E aí a gente precisa parar e meditar se as coisas que estamos recebendo é de fato uma resposta de Deus para a nossa vida, é uma resposta da nossa busca pessoal, das nossas vaidades. Então talvez eu ainda esteja processando isso. Esperamos em Deus sempre que as respostas venham do Senhor, até porque são respostas que aparentemente são demoradas. E aí nesse aspecto de ser demorado, a nossa meditação hoje, dia 13 de agosto de 2025, está no Salmo 70, e a gente vai pegar o versículo primeiro para poder trabalhar ele. Faz-se lembrar que esse salmo, diferentemente dos dois últimos salmos, ele é bem pequenininho, ele só tem 5 versículos, mas isso não nos dá, vamos dizer assim, uma tranquilidade para dizer que ele será um salmo mais fácil de abordado, pode ter grandes dificuldades. E o versículo que a gente vai trabalhar é o versículo primeiro, nele está escrito: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fazendo logo inicialmente um breve paralelo com aquilo que eu estava falando no início desse devocional, é sobre a questão da espera. O meu filho tem 30 anos, ele já vem, vamos dizer assim, fazendo uma batalha pelo menos ali dos 17, 18 anos, dos 18 anos para ser mais exato, ele está com 30, então ele tem praticamente 12 anos. Eu não sei até que ponto, de fato, é o nível de dedicação dele, mas ele deve ter um nível de dedicação, mas eu sempre digo que o Senhor responde no tempo dele, e o Senhor tem um próprio propósito. E a nossa dificuldade, às vezes, é justamente aceitar que o propósito de Deus é diferente do nosso propósito, mas a gente, às vezes, é insistente. Não estou dizendo que no caso do meu filho especificamente, porque a palavra de Deus também, ela nos estimula a ter perseverança e a ter certeza de uma caminhada, mas ela também nos estimula a gente apresentar sempre ao Senhor, a gente chorar nos seus pés e a gente ouvir a mensagem dele, ouvir os sinais dele, ouvir a direção. E quando a gente faz uma longa comparação disso, nos aparenta que o resultado não viria porque não era um propósito do Senhor para ele. Por outro lado, existe o aspecto também das coisas quando não estão se realizando na nossa vida, a gente começar a pensar, começar a analisar que é reflexo de um resultado de uma vida assim, de certo grau de impiedade sobre o que a gente vive. E aí, se a gente for parar para analisar a vida do meu filho nesse sentido, que aparenta ser normal, mas ele tem uma vida privada que às vezes a própria família, os próprios pais não conhecem, é uma vida só dele. E aí essas características da vida privada dele, mas o Senhor o conhece. Aí a pergunta seria, e que a gente acaba mencionando, não seria resultado de algum erro, de uma forma desordenada da sua vida, que você se diz servo do Senhor, mas que você desagrada ao Senhor na sua experiência de vida, mas aos olhos dos outros você quer demonstrar uma vida de santidade? Então a gente começa a especular diversas possibilidades sem uma certeza exata. Jó passou sobre isso. Mas o que a gente traz aqui, o aspecto é o aspecto da demora, o aspecto da angústia, o aspecto da aflição, o aspecto da necessidade. E é o aspecto abordado nesses salmos. Porque ele pede que Deus possa se apressar. Isso, e segundo, ele pede que essa pressa tenha a ver com a necessidade do Senhor ajudá-lo ao livramento. Ele está sobre uma situação, diferentemente daquilo que eu trouxe sobre o aspecto do meu filho. O aspecto do meu filho, ele estava em angústia porque ele queria alcançar um resultado que para ele era um sonho, né? E que a gente buscava em oração e colocamos em oração em vários momentos e parecíamos também não ter resposta. Podemos sugerir até mesmo que se nós estávamos de uma forma como um justo levando as nossas orações ao Senhor, intercedendo, ou seja, um conjunto de dificuldades, um conjunto de nuances, um conjunto de reflexões bíblicas começa a passar na nossa mente quando nós não estamos sendo atendidos. E esse salmista está nessa situação, mas ele tem algo, às vezes, diferente de que alguém está passando por angústia. Ele tem a certeza que ele será, vamos dizer assim, atendido, porque logo no versículo 2 ele diz assim: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam os que me desejam mal. Ou seja, eles serão derrotados, eles serão, vamos dizer assim, ridicularizados, eles baixarão suas cabeças, eles não terão como olhar e celebrar a sua vitória, porque a vitória pertence ao Senhor e o Senhor está do lado daqueles que eu temo e daqueles que eu busco. E o salmista é alguém que está dentro desse conceito final de que busca o Senhor e que só cabe a esses que serão derrotados, eles ao retornarem e voltarem cobertos de vergonha, cobertos de tristeza. Mas, por outro lado, o salmista, ele no versículo 4, ele diz assim: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. O salmista, então, aqui, que é alguém que está em aflição, é alguém que está em um caso fortuito, é alguém que está angustiado, alguém que teria tudo para estar desesperançoso, e que principalmente, que tem todas as razões, motivos dentro da lógica humana para abandonar esse Deus, ele diz assim: não, mas ainda assim, nessas situações, no momento desse, o salmista está ensinando que todos nós que temos essa inclinação de buscar a Deus, ou seja, que fomos reservados, que fomos tocados, que fomos tirados daquele barco da condenação, daquele mundo da condenação, dentro da soberania do que Deus estabelece, levando-nos à motivação, ao entendimento que
que também nós confirmaríamos através da nossa aceitação, da aceitação daquilo que o Senhor já reservou para a gente. Ele diz assim, fogo-se e alegre-se, ou seja, mantenha-se um ânimo elevado, mantenha-se uma alegria estonteante, olhares radiantes, cantos fortes, mostre essa alegria, não fique de forma, vamos dizer assim, discreta não, demonstra alegria, demonstra, grita, canta, celebre. E o salmista diz isso ali. E aí ele diz assim, aí ele volta ao seu ponto de inflexão, volta ao seu ponto de meditação, volta ao seu ponto de angústia. Ele diz assim, no versículo 5, eu, porém, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Volta para me socorrer. E aí, eu vendo esses salmos, eu vendo isso aqui, e aí quando a gente vai tentar estudar, vai buscar algumas informações mais detalhadas de estudiosos sobre isso, que conseguem fazer um paralelo de gente que é bom nisso aqui, eles pegam esses salmos e voltam lá no Salmos 40, ele diz assim, ó, que esses salmos retratados aqui, ele está praticamente semelhantemente retratado no Salmos 40, entre o versículo 13 e o versículo 17, sendo que uma diferença principal entre os dois é que aqui ele coloca um tom de aflição maior, um tom de necessidade de urgência maior. O salmista está em urgência. E aí, mais uma vez, a gente também pode se referenciar que quando eu estava lendo essa questão da urgência, logo me lembrou, por exemplo, da oração de Daniel, que está lá no capítulo 10. Lá no capítulo 10 de Daniel, versículo 13. Capítulo 13, não, no versículo 12 ao 13, quando ele diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender-te e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Só que aqui o anjo está falando com Daniel, mas está falando para Daniel já 21 dias que Daniel orava. 21 dias que Daniel orava e havia silêncio, não havia resposta. E Daniel orava, diferentemente de um pedido de socorro, orava porque ele queria discernimento e entendimento diante daquilo que estava sendo revelado para ele. Ele queria uma compreensão muito mais clara, muito mais patente. Era esse o objetivo. Mas há um paralelo entre os dois. E aí, nos casos, o que nos dá a entender, o que nos dá um sentimento de angústia, o que nos dá uma possibilidade real, é que essa demora na resposta do Senhor nos parece desesperador. Mas o interessante é que no versículo 13 há uma resposta do anjo que diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A gente vê, né? Ele está dizendo muito claramente, tu orou, eu já vim na tua direção. Mas há toda uma sequência de batalhas num campo que nós não conhecemos, que nós não enxergamos, que é muito além da nossa compreensão, que é o campo espiritual. E é justamente esse intervalo em que a gente precisa manter uma fé mais vamos dizer assim, sólida, precisa manter uma perseverança, levando-nos a versículos como diz assim, como aquele que perseverar até o fim receberá a coroa. Então, como aquele que lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas a mim está reservada a coroa da glória, não sei o quê. Então, é justamente aí, essa perseverança, essa continuidade, essa firmeza nos nossos propósitos, que nos mantém, vamos dizer assim, compreensivos e faz com que a gente receba, mas sempre lembrando que que o Senhor já trabalha no seu tempo, já trabalha no seu propósito, e o Senhor sempre nos atende dentro daquilo, no tempo exato da nossa necessidade. Maravilha, um salmo pequeno, mas um salmo muito interessante, muito maravilhoso para a gente poder trabalhar. Então, meu querido e amado irmão, que esse devocional possa te ajudar a refletir, a meditar mais ainda, a caminhar na direção do Senhor, a aceitar a sua ação sobre a sua vida e para te dizer, não há vida, pode ter certeza, mesmo que você respire, mesmo que você ande, mesmo que você realize sonhos, não há vida plena se não for sendo presente no Senhor. E essa presença do Senhor a gente trabalha muito, que é na presença da sua comunidade cristã, da sua igreja, do seu povo. E aí a gente cria o aspecto, o conceito da igreja, que é um ambiente em que nós nos reunimos para celebrar o Senhor, mas sempre lembrando que o lugar é o próprio Senhor. Essa questão da igreja é apenas uma facilidade, porque a minha casa não dá para receber teus irmãos, a tua casa não dá. Aí a gente, dentro do conceito que vinha lá do Templo de Jerusalém, a gente arrasta isso até hoje, para que a gente possa, vamos dizer assim, trabalhar a nossa fé em um lugar organizado, em um lugar que a gente possa chamar de casa do Senhor. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, que a bênção maravilhosa, que o cuidado maravilhoso, que o olhar zeloso de nosso Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, esteja contigo todos os dias, meu irmão. E que Deus nos cuide.